Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz de Jesus. Estamos aqui mais uma aula, continuando os estudos que a gente está fazendo sobre o processo de salvação. Nós já falamos em outros vídeos sobre a regeneração, a justificação, e vai estar aparecendo aí no card do vídeo para você assistir. Eu até sugiro que antes de você assistir essa aula agora que você chegou nela, que você assista as duas primeiras aulas sobre regeneração e justificação. Hoje nós vamos falar sobre santificação. É uma outra etapa do processo de salvação do homem, é aquele que foi salvo em Jesus Cristo, tá bom? Se você chegou aqui, muito bem-vindo. Meu nome é Ricardo Alcântara, estou muito feliz com a sua presença. Vamos orar para a gente dar início à nossa aula, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós te damos graças mais uma vez, pedimos a tua bênção sobre cada um que está conosco assistindo essas aulas, que teu Espírito venha ensinar, para ele ter discernimento, sabedoria e que muitos venham ser edificados pela vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Em nome de Jesus, amém. Então hoje nós vamos falar sobre santificação, tá bom? Como eu já disse, nós falamos na primeira aula sobre regeneração, depois falamos sobre justificação e o próximo tópico da salvação cristã, do processo de salvação, que é a santificação. E como a gente vai falar um pouco sobre santificação, eu trouxe como tema Vivendo a Nova Vida que Deus nos concedeu. Que maravilha, irmãos! Em Cristo, Jesus nos concedeu uma nova vida e agora nós precisamos viver essa nova vida de acordo com o Filho de Deus, de acordo com a sua palavra. Então, nós fomos regenerados em Cristo, justificados pelo seu ato salvífico ali na cruz do Calvário. E agora que nós já tivemos essas duas primeiras etapas, agora nós precisamos viver de acordo com o nosso Senhor Jesus. E isso se chama-se santificação, né? Então, a gente pode começar com algumas afirmativas que, se nós já fomos regenerados e justificados, por que ainda lutamos contra o pecado? Não é? Então, eu trouxe esse pensamento para nós. Por que disso? Muitos cristãos acham que santificação é ser perfeito, nunca errar e viver sem lutas. Então a gente tem às vezes uma ideia um pouco utópica sobre santificação, porque muitos acham que no momento do seu batismo, no momento ali da sua entrega de vida para Jesus, tudo se resolveu. Não, eu desci as águas, agora eu sou... Não, tudo se resolveu, eu não preciso lutar mais contra o pecado, tá tudo certo. Não, querido, ali é apenas o começo. Nós passamos uma vida inteira andando em pecado. Nós acostumamos o nosso corpo ao pecado, a nossa mente ao pecado. Os nossos atos foram acostumados a serem pecado. E agora que nós nos convertemos, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós nos rendemos ao nosso Senhor, agora que começa uma grande batalha. É a batalha da alma, da carne contra o espírito. Então a gente vai ver isso lá em Gálatas, né? Então a gente tem essa ideia de santificação, ser perfeito, nunca errar, viver sem lutas, mas ao contrário, a nossa vida é lutar para ser perfeito, é lutar para nunca errar, é viver sempre em luta. Essa é a ideia. Em 1 Tessalonicenses, a Bíblia nos apresenta a realidade de crescimento, não perfeição imediata, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Essa é a vontade de Deus, é a vossa santificação. Queridos, as pessoas que têm uma ideia muito imediatista de qualquer coisa na vida, elas sofrem muitas frustrações, porque nem tudo que a gente deseja acontece de forma imediata. Então, a gente tem que entender que a santificação também é um processo. Todos os dias eu vou lutando para que eu seja mais parecido com Jesus. Esse é o desejo de Deus, como diz o texto aqui em Tessalonicenses, sabe? É a vossa santificação, e essa santificação passa por um processo de crescimento espiritual. Então, quem nos dera que fosse tudo de uma vez, com facilidade, mas não o é. Veja bem, a santificação, ela é um processo contínuo pela qual Deus, guarde isso no seu coração, tá bom?
Ela é um processo contínuo no qual Deus nos separa para si, tá bom? Ser santo quer dizer separado, nós somos separados deste mundo, nós somos separados das coisas que desagradam a Deus para sermos de Deus. Então, ser santo é isso. Santo é isso, é ser separado desse mundo mal, desse mundo caído. Também nesse processo, nos transforma gradualmente, sem correria, sem pressa. Muitas vezes durante o processo nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos fazer coisas que nós não queremos. O próprio apóstolo Paulo já disse que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria, muitas vezes ele fazia, porque é um processo. Nós somos nascidos de novo, mas nós estamos num processo. Como eu disse, nós passamos uma vida inteira em pecado e de repente nós queremos ser totalmente moldados. Não, leva tempo, tá? Então, outra coisa, nesse processo de santificação, nós somos conforme a imagem de Cristo. A ideia do Espírito Santo aí desse processo de santificação é nos fazer parecidos com Jesus. Esse é o plano, sabe? Que nós sejamos semelhantes a Jesus em atos, ações. Olha, eu li um livro certa vez, eu até emprestei e acabei não recebendo de volta, que era maravilhoso, que era assim, em seus passos o que Jesus faria. Então, a ideia do livro era que toda situação que você fosse fazer e tal, você colocasse Jesus em seu lugar, tá? Como Jesus faria isso? Como Jesus trataria esse assunto? Como Jesus faria isso? Então, a ideia desse livro era falar sobre isso. É esse processo de santificação. É eu colocar a minha vida sob o filtro de Jesus. Olha, eu tenho uma situação para resolver e tal, como que eu vou fazer? Como Jesus faria? Essa é a ideia do livro, que também passa por isso, né? Nesse processo aqui de nos colocar conforme a imagem de Cristo. E aqui eu quero ter um convite para você. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não deixou o seu like, está chegando agora, por gentileza, nos ajude a continuar divulgando a palavra de Deus, a ensinar aqui. Aulas são totalmente voltadas para o ensino, para que a Igreja de Cristo seja edificada. Então se inscreva, é gratuito, deixe o seu like, compartilhe, faça o seu comentário. O YouTube vai entender que o conteúdo pode ser útil, relevante e acaba divulgando mais o vídeo, tá bom? Então peço a sua gentileza, não custa nada. Então assim, se você puder, vai ser muito bom para nos ajudar, tá joia? Então voltando aqui, a gente tem... que é importante lembrar, né? Só tomando uma água aqui. Importante lembrar. A justificação, ela é um ato único. Não há duas vezes a ideia de justificação, pois Jesus morreu uma única vez e a sua morte ali no Calvário, o seu sacrifício foi suficiente. Então não há necessidade de duas vezes eu ser justificado. Uma vez em Cristo eu sou justificado, tá bom? E a santificação, diferente da justificação, ela é um processo diário. Todos os dias eu tenho que me empenhar para ser santo como Jesus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, nós somos transformados de glória em glória. Transformados de glória em glória. Então a gente precisa entender, e eu quero frisar muito ao longo dessa aula, sobre o processo diário de santificação. Sabe, santificação ela passa por uma vida de devocional, uma vida de leitura das Escrituras, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de abster-se daquilo que nos faz pecar, nos afastar daquilo que nos faz tropeçar. Tudo isso, ela compõe o processo de santificação. E aqui eu trago para vocês as 3 dimensões da santificação. Inclusive, eu li recentemente no livro do Subirá, ele falando sobre esses aspectos, que é bem interessante. Pois se eu me lembrar o nome do livro, até o final eu falo. Agora me fugiu a memória. A primeira santificação, nós temos a posicional. O que é a santificação posicional? É aquilo que nós somos, o que já somos em Cristo.
Ok, o que nós somos em Cristo. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 2, Paulo diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aos santificados em Cristo Jesus. Olha aqui, queridos. Esse posicional aos que já são santificados em Cristo pelo ato de Jesus. Então, por Jesus ter se entregue, morrido, ressuscitado, nos posicionou nele em santidade. Nesse processo de santificação, nós já temos um bom caminho andado pelo próprio Senhor Jesus. Pois ele fez, o primeiro ato foi dele, é que ele nos posicionou em santidade. Como diz ali na primeira carta aos Coríntios. Nós também temos a santificação progressiva, ou seja, é aquela que estamos nos tornando. Então a gente tem aqui, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Veja bem, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Então é um processo, como diz aqui, ela é progressiva nessa segunda dimensão da santificação. Então, aí, irmãos, depois da santificação progressiva, nós partimos para a santificação final, o que seremos plenamente. E esse tópico aqui já liga diretamente à glorificação, que é o material da nossa próxima aula, glorificação. Vamos lá para o texto de 1 João, deixa eu só tirar aqui a minha carinha da câmera para não atrapalhar. Aqui na santificação final: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Aqui aponta para um processo final sobre a volta de Cristo, sobre o seu reino glorioso, sobre como ele é de fato glorificado, e assim nós seremos semelhante a eles, né? Nessa sua vinda, nesse seu reino. Então aqui nós já estamos no processo final, onde ali já vamos estar com Cristo, já vamos ter uma vida eterna ao lado dele, e isso é maravilhoso. Então a gente tem essas três dimensões que eu acabei de dizer aqui no processo de santificação: a posicional, aquilo que nós já somos em Cristo; a progressiva, o que nós estamos nos tornando; e a final, que seremos plenamente quando estivermos com ele no seu reino maravilhoso. Amém? E seguindo, queridos, nós vamos avançar, que eu até trouxe essa ideia para nós aqui, que o papel de Deus e do cristão nesse processo. Aqui em Filipenses, no capítulo 2, no verso 12 e 13, a gente pode ver claramente a ação do cristão e Deus em movimento para que isso aconteça. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação. É um plano, querido. Tá bom? Quem trabalha com segurança, com empresas que têm assuntos de emergência, risco e tal, ele tem um plano de ação. E qualquer coisa que saia fora do... põe em ação aquele plano. Exatamente aqui é igualmente. Põe em ação. Deus tem um plano. E qual que é esse plano? É que nós nos tornemos cada dia mais semelhantes a Jesus. E o plano? Põe em plano esse plano de ação, de salvação, com temor e tremor. E olha só que maravilhoso. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E olha só, Deus não apenas isso, ele nos ajuda no processo, tanto colocando a vontade em nosso coração, quanto nos sustentando no processo, porque é ele quem efetua o querer e também o realizar. Isso é glorioso, porque se dependesse apenas de nós, nós jamais seríamos capazes de coisa alguma.
quanto mais nos aproximarmos de Deus. E aqui eu trouxe isso aqui só para dar uma visualizada aqui na sua mente, dessa seguinte maneira, que é um equilíbrio. Deus age em nós, tá bom? E nós respondemos em obediência. Deus pode fazer todas as coisas, mas nesse caso, ele optou, ele quis, como sua soberana vontade, agir em nós e nós respondemos em obediência. E eu trouxe algo aí bem interessante aqui, que nesse processo, a espiritualidade ela não pode ser passiva. É ação, eu tenho que ter ação nesse processo. Eu não posso apenas, eu fui cheio do Espírito Santo um dia e eu paralisei, fiquei por aí. Uai, mas espera aí. Eu fui cheio do Espírito Santo agora, eu preciso responder a Deus com as minhas ações. Ações de santidade, de busca pelo Espírito, de oração, de jejum, de me afastar do mal, de me abster das coisas que entristecem o Espírito, de não mentir, de não prostituir, de não roubar. É me esforçar para afastar dessas coisas. Eu quero lembrar algo, querido. Nós passamos uma vida inteira de pecados, de delitos. Uma vida inteira. 10, 20, 30, 40, 50 anos. E queremos, de um dia para a noite, sermos santos. Separados. Não, querido. É um processo. E ele é diário e contínuo e exige de nós disciplina e paciência. E eu trouxe aqui esforço. Esforço. Nós somos salvos pela graça. Glória a Deus por isso, por meio da fé. Mas Jesus também disse que o reino de Deus é tomado por força, por esforço. Então não pense numa graça sem esforço. Pois nós vamos orar quando não queremos, vamos jejuar quando não queremos, vamos ir à igreja quando não queremos, vamos fazer tantas coisas quando não queremos. Pois sabemos que fazemos porque precisamos. Nós precisamos. Essa é a realidade. Nós precisamos. Nós precisamos buscar o nosso Senhor para que a gente continue nesse processo de santificação. Seguindo, eu trouxe alguns meios bíblicos no processo de santificação. O primeiro deles é a palavra de Deus. E aqui não é uma ordem de importância ou prioridades, não. Tudo é importante. Mas eu quero exemplificar aqui a palavra, pois João, capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade, o texto vai dizer, a tua palavra é a verdade, não é? Então, nesse processo de santificação, é o Senhor quem vai dizer para nós, por meio da sua palavra, o que é certo, o que é errado, é o Senhor que vai nos instruir, tá bom? Gálatas 5,16, andai no Espírito, o que é isso? É andar segundo o Espírito e nessa linha nós não vamos satisfazer as vontades da carne. É a luta constante ali em Gálatas capítulo 5, nós vamos ver essa luta entre carne e espírito. Medita muito nesse texto que você vai entender melhor esse processo. Nós também temos a comunhão. Queridos, vejam bem, normalmente um lobo não vai atacar uma manada, ele vai procurar o mais fraco, a ovelha mais fraca, aquela que está afastada do rebanho, a perdida. Nós precisamos andar em comunhão, em unidade. Aqui o Senhor vai dizer nos Salmos que onde há comunhão o Senhor ordena a bênção. Nós precisamos andar em comunhão. O ferro, assim como o amigo... Assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia um amigo, está lá em Provérbios. Nós precisamos desse contato, de sermos muitas vezes confrontados pelo nosso irmão ali. Sim, querido, precisamos sim. Deus às vezes pode usar o nosso irmão para nos advertir de algo que nós precisamos corrigir, Nós precisamos desse contato, de receber uma palavra de bênção, precisamos. Nós precisamos, sim, receber um abraço, precisamos. Ninguém nasceu para viver só e a comunhão é maravilhoso. Também temos as provações em Romanos 8, 28, 29, que nos ajudam nesse processo de santificação. Medita lá em Romanos 8, 28 também, tá bom? Eu trouxe... esse versículo em Romanos 6, 22 para ilustrar,
Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que escolhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. O fruto que colhem, tá bom? Leva à santidade. O cristão cresce um dia de cada vez, pela graça e pela palavra. A santificação não é a ausência de queda, mas dependência constante de Deus. Eu trouxe isso aqui para ilustrar, nesse final dessa aula, todo esse processo, tá bom? A santificação é a evidência diária de que a salvação é real. Deus nos salva por graça e essa mesma graça nos transforma. Opa, deixa eu ver aqui. Isso, repetindo, para finalizar, tá bom, querido? A santificação é a evidência diária de que a salvação é real, ok? Pois veja bem, vou até ilustrar isso aqui. Aquele que não é salvo em Cristo, ele não se preocupa com o pecado. Aquele que não é salvo em Cristo, ele não preocupa com seus atos, com o que ele está fazendo, se está certo ou se está errado. Ele simplesmente faz, pois ele não tem consciência de arrependimento, ele não tem consciência de salvação. E aqui a frase que eu trouxe é que a santificação é a evidência diária que a salvação é real. Pois quando eu erro, automaticamente o Espírito gera em mim um desejo de me consertar, de arrependimento, porque eu entendo que aquilo foi errado. Deus nos salva por graça e essa mesma graça nos transforma, e glória a Deus por isso. Deus nos salva por graça e essa mesma graça nos transforma, tá bom? Espero que essa aula tenha sido bênção na sua vida, que Jesus te abençoe e fique aí nas próximas aulas. E não se esqueça, se você chegou até o fim do vídeo, deixe seu like, compartilhe e assista também às aulas sobre regeneração e justificação, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, fica com Deus.